Mais uma notícia importante em relação a compras do Goiás para a temporada de 2024. Quero trazer os números reais desta operação envolvendo a compra do argentino Palácios junto ao São Lourenço e, digamos, uma certa brecha, onde ainda o Atlético Goianiense está de olho no jogador. Quero trazer mais detalhes sobre essa informação, onde se o Goiás não comprar o Palácios, ele pode se pintar no rival para a temporada que vem. Comentar também sobre o Rafael Guzzo, que marcou um gol importante na vitória diante o Coritiba na última rodada. Até quando vai o seu contrato no Goiás? O Guzzo, que tem uma cláusula de renovação, quero trazer os detalhes a respeito dela e também já sobre o Morelli, o outro jogador adquirido. Acho que o Goiás encaminha bem nesse projeto de longo prazo, pelo menos a gente vê, digamos, um certo planejamento esportivo nessa parte de contar com jogadores revelações por mais temporadas. Tem o Dieguinho pro ano que vem, o Vinícius também já garantido, Morelli, Maguinho, Sidmar, Tadeu, enfim, acho que em um Goiás que deixou o torcedor tão desiludido nos últimos anos e vem deixando ainda, acho que essa pequena mudança de mentalidade de você ter um jogador de destaque e comprar ele já é um grande avanço. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. E para você apostar no jogo contra o Santos é com a Pix Brasil, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, que te dá R$20 de graça para começar a apostar, tudo via Pix. Você pode apostar a partir de R$1 no valor do seu depósito, para saques a partir de R$10 e a opção de 200% de bônus no valor do seu depósito. Como por exemplo no jogo entre Goiás e Santos, uma vitória do Verdão em casa pagando 2,27 a cada real apostado, um empate a 3,18. Teremos também na quinta-feira Bahia e Cuiabá com empate a 3,43 nesse duelo em Salvador, uma vitória do Cuiabá fora 4,42. Corinthians e Atlético Mineiro com a vitória do Atlético fora a 2,52, sem considerar também os jogos da UEFA Champions League, do futebol europeu, dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Você encontra com a Pix Brasil, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje com um pouco mais rápido. Esse vídeo está saindo mais tarde, na tarde desta terça-feira, por conta dessa notícia que acabou surgindo ainda na tarde da segunda-feira, confirmada pelo André Rodrigues no seu Instagram, da intenção da diretoria do Goiás em de fato adquirir os direitos econômicos do argentino Palácios em definitivo para a temporada de 2024. Ainda algumas questões a serem resolvidas. Quero trazer 3 notícias em relação a essa história. A primeira delas, do André Rodrigues, onde ele falou que na semana passada o Paulo Rogério Pinheiro já havia dito que a permanência do Palácios no Goiás seria decidida pelo Edminho Pinheiro, e o André teve a informação que a diretoria do Goiás consultou o staff do atleta se existe o interesse da permanência por parte do jogador, e a resposta foi positiva. Dessa forma, o Edminho Pinheiro já fez ao São Lourenço uma proposta oficial para que o Goiás adquira 50% dos direitos do Palácios e um pagamento à vista. Então, essa informação do André Rodrigues, um abraço aí para ele, da Rádio Band News de Goiânia. Desta forma, tendo o interesse do Palácios em seguir no Goiás e essa intenção, obviamente, do São Lourenço em negociar o jogador, o Goiás já fazendo essa proposta para contar com 50% dos direitos econômicos do atleta. Em relação aos valores, desta vez agora uma informação do Imprensa Verde no Instagram, um abraço aí para a galera. Ele comentou o seguinte, que o Goiás irá pagar aproximadamente R$1,5 milhão ao São Lourenço para ficar em definitivo com o Palácios, as conversas em andamento, e a mesma será concretizada em dezembro. Hoje o São Lourenço está de acordo, assim como o Palácios, em ficar no Goiás. Negócio sendo fechado, o argentino irá assinar contrato de 3 anos, então a gente já avança um pouquinho mais nas informações. R$1,5 milhão, possivelmente para ficar com esses 50%, e um contrato de 3 anos do Goiás, ou seja, o Palácios ficando pelo menos até dezembro de 2026, assim como foi feito com o volante Morelli. Segundo informações do portal Vermont Desportivo da Argentina, a opção de compra do Goiás
junto ao São Lourenço era de 700 mil dólares, tá? É essa a informação que vem da Argentina. Esses mesmos valores foi confirmado pelo Thiago Menezes, da Rádio Band News de Goiânia também. Um abraço para o Thiago. Então, segundo essas informações, seria um valor maior, né? Essa opção de compra do Goiás de 700 mil dólares. Se eu não estiver enganado agora, dá mais ou menos 3 milhões e meio de reais. A gente não sabe ao certo se é por 100% do jogador, 50%, 70%, 80%, mas a proposta do Goiás, segundo a imprensa verde, de 1 milhão e meio de reais, possivelmente para contar com 50% do atleta. E eu acho isso interessante, porque é óbvio, em determinada situação, o Goiás não vai conseguir comprar 100% do jogador, mas que isso não possa ser, digamos, um impeditivo. Vamos colocar aí um exemplo. Se fosse para ficar com 80% do Palácios a 3, 4 milhões de reais, acho que já pesaria para o caixa do Goiás. Mas você não precisa ficar com 100% do atleta, entende? Vai lá, tenta uma proposta de 50%, se não der também, se ficar muito pesado, tenta comprar 30% dos direitos econômicos e manter a maior parte dos federativos. Os econômicos é quando você vai negociar o jogador e os federativos é onde o jogador vai atuar. De fato, se você tiver, vamos colocar aí, 60% dos direitos federativos, ele está inscrito na sua equipe e você pode comprar uma menor parcela dos direitos econômicos, igual eu falei. O ideal é comprar 100%, mas já que o Goiás, a gente entende essas limitações, não pode deixar de adquirir um jogador, porque não vai conseguir ficar, digamos, com a maior parte do atleta. Acho que é uma mudança de pensamento ideal para os próximos anos. Em relação a esse interesse também do Atlético Goianiense, essa informação confirmada pelo Márcio Hauck, eu não sei esse nome dele, é o apelido, o Márcio, que tem várias fotos legais do Goiás também, um abraço aí para ele. Ele comentou que o Atlético, através do seu Twitter, né, ainda não desistiu da contratação do argentino e a negociação com o Goiás já está adiantada. Deve ser finalizada em dezembro, mas caso não houver acordo, o argentino pode pintar no Dragão para a temporada de 2024. Vocês vão lembrar, né, que o Palácios teve toda aquela história, se ia para o Atlético, para o Guarani ou para o Mirassol, ou se ia continuar no Goiás, depois do Armando Evangelista não querer, né, mas continuar com o meio-campista no seu elenco. Acabou que não teve tempo hábil para essa negociação. O próprio empresário do Palácios apareceu no CT do Atlético Goianiense nos últimos dias e isso pode sim acontecer, caso não seja, digamos, negociado em definitivo no Goiás, aparecendo no Atlético. O Adson Batista, que já contratou vários jogadores ex-Goiás, né, para essa temporada de 2023, como Matheus Peixoto, o zagueiro Heron também, né, vários outros como Matheus Salles, Shailon, o próprio técnico Jair Ventura. Então, por que não? Se o Goiás vacilar nessa, o Palácios pode ser o próximo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre o jogador? Acho que faz total sentido, não é um valor fora da curva. 1 milhão e meio de reais, o Goiás tem totais condições de fazer o pagamento dessa quantia, independente se vai jogar Libertadores, Série A, Série B, Série C do ano que vem, não importa, não é um valor muito alto, e o Palácios que vale sim esse investimento, tem só 24 anos de idade e que na temporada participou de 45 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um outro jogador do meio de campo que vem ganhando destaque nas últimas rodadas é o português Rafael Guzzo, ele que já é um pouco mais experiente, tem 28 anos de idade. Nesse Campeonato Brasileiro pelo Goiás realizou 11 partidas e 1 gol marcado na última rodada contra o Coritiba, onde voltou a ser titular. Nos 11 jogos que ele fez pelo Goiás, somente 3 nessa condição de titular, porém um jogador que eu vejo que basicamente está naquela mesma situação do Guilherme Marques quando chegou no Goiás. Todo mundo sabia que era um grande atleta, mas que demora para ter essa adaptação, ainda mais chegando durante a disputa do Campeonato Brasileiro, né? Não tem aquela pré-temporada lá em janeiro, fevereiro, março, jogos mais tranquilos no Campeonato Goiano. O Rafael Guzzo também, que chegou juntamente com essa indicação do Armando Evangelista, então querendo ou não esse tempo de adaptação é mais longo, mas vem jogando bem nas últimas rodadas e na minha avaliação irá continuar no time titular para as próximas rodadas. O Rafael Guzzo, que tem contrato no Goiás somente até dezembro, ele é do Goiás, tá bom? Ele não está emprestado por outro clube, tanto é que o seu vínculo em Portugal com o Vizela se encerrou no final do mês de junho. Desta forma, ele ficando livre no mercado, recusou propostas tanto do futebol português quanto também da Arábia Saudita para fechar com o Goiás agora em 2023. Na cláusula de contrato, se o Goiás ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, o contrato do Rafael Guzzo é automaticamente renovado até o final
de 2024. Se cair para a Série B, aí sim tem esta opção de conversa, obviamente chegando a um acordo financeiro, também de duração do vínculo para o ano que vem. Então, se o Goiás ficar na Série A, o Rafael Guzzo permanecerá no elenco do ano que vem. Se o Goiás cair, não é impossível dele continuar, mas terá que ter uma outra negociação em outros moldes para o ano que vem. Acho que compensa essa continuidade do Rafael Guzzo, jogador que pode fazer tranquilamente uma função como um segundo meia, né? Um segundo volante, até mesmo como um camisa 10, já atuou várias vezes nessa função, tanto no futebol português quanto também na meia esquerda, onde ele jogou no futebol espanhol, no Reus FC, lá da segunda divisão da Espanha, e também na seleção de Portugal. Quando começou, o Rafael Guzzo, por exemplo, ele jogou até o Mundial Sub-20 com a seleção de Portugal, era o camisa 7 daquela equipe em 2015 no Mundial Sub-20, foram 4 jogos e 1 gol marcado, até atuando mais pelos lados do campo. É um jogador bastante versátil, gosto do Rafael Guzzo e acho que daqui poucos meses vai ser, aliás, nem falta tantos meses assim para o ano acabar, daqui poucas semanas vai ser um jogador tão bem adaptado quanto, por exemplo, o Guilherme Marques dentro desse atual elenco, e eu continuaria com ele para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito dessa informação, se faz sentido, né, o Goiás continuar também com o Rafael Guzzo e essas renovações de contratos, que digamos dá um certo alento para o torcedor, que a gente sabe que o Goiás não vai sair comprando todo mundo, tem uma filosofia de não gastar dinheiro, e o que deixa mais o torcedor maluco é o seguinte: na hora que surge um jogador mais ou menos, não precisa ser um grande craque, aí o Goiás vai lá e não compra o camarada. Então, vários bons jogadores que já surgiram aí, como por exemplo o volante Rezende, acho que poderia ter continuado no Goiás, o Verdão deixou passar por apenas R$700 mil. Gostava do Aleph Manga também, nessa parte dentro de campo. Da mesma forma, olhando só para dentro de campo, eu teria continuado com o Dadá Belmonte. O Pedro Raul foi vendido para o Vasco por só R$10 milhões. Será que o Goiás não dava para mexer os pauzinhos e pagar 10 milhões para o Pedro Raul e um salário de 400, 500 mil reais? Entende? Aí que tá a questão. Então esses jogadores que destacam, o Goiás tem que sim e comprar. E para o ano que vem já tem garantido o Tadeu, Dieguinho, Maguinho, Sidmar, que mais? No meio de campo, Morelli, agora com esse avanço do Palácios. No ataque, Vinícius, Anderson Oliveira, Alano e também o João Magno, né, além do Brenner Culano. Então, digamos, já é uma espinha dorsal. Não é o melhor time do mundo, mas pelo menos você já começa o ano com alguns pontos de equilíbrio do time. Tadeu, Dieguinho, Morelli, o Palácios também, se continuar, o próprio Vinícius, o Alano, o Anderson Oliveira como boas opções no banco de reservas, já é sim um bom alento, e outras renovações que não serão difíceis para o Goiás, como o Hugo, Sander, o Luiz Oyama, se o Goiás quiser continuar para uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Igor Meritão também tem contrato. O Willian Oliveira, se quiser renovar, não será difícil também. Dudozinho, a tendência é que o Goiás compre ele também. Então, eu enxergo, digamos assim, uma certa esperança para o Goiás nos próximos anos, se conseguir manter base dos seus jogadores. É óbvio, com outro destaque não vai dar para segurar, mas esses assim tem que sim fazer um esforço. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Não se esqueça de deixar seu like, conferir o link do apoiador do canal, que é a Pix Brasil, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!